Paz do Senhor, Deus abençoe a vida de todos. Estamos aqui, mais um subsídio, preste atenção, didático, pedagógico e também didático, bíblico e teológico, da lição de número 9. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Quem vos fala? Pastor Donizete Pereira, aqui da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá? O primeiro projeto do globalismo, tá? Ela nasceu sobre isso que nós vamos dialogar um pouco. Primeiro ponto sobre globalismo. Primeiro ponto, é um projeto global que tira Deus do centro. E por sua natureza nós podemos dizer que é um projeto maligno. Segundo ponto, agora, né, em pleno século 21, nós assistimos a esse mesmo projeto global, né, tentando, né, e por sua vez ser implantado, né, na humanidade. Terceiro ponto, preste atenção, projeta o globalismo. O que ele tem a tendência dele? Ele projeta um estilo de vida sem Deus. Nós vemos vários pontos de ideologia de gênero e muitas outras coisas, né, que está sendo implantada aos poucos. Nós observamos isso. E também nós vemos uma espiritualidade fabricada, preste atenção, e uma religião produzida. Então, tudo isso nós analisamos, né, nesse projeto da globalização. Então, lá em Gênesis, capítulo 10, versículo 9 e 10, nós observamos que uma pessoa, né, vai se destacar naquele tempo. O nome dele é Nimrod. Foi o primeiro governador mundial, tá? Preste atenção, Nimrod. Quem foi esse homem? Ele foi bisneto de Noé, né? Ele era canita, né, da descendência de Cã, né? Então, primeiro ponto aqui que nós temos, a segunda civilização humana. Então, nós observamos que a primeira, né, já tinha sido pré-diluviana, tinha sido já varrida do mapa, sobrando quem? 8 pessoas, né? Os que entraram na arca: Noé, seus filhos, suas esposas, né? Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã, né, e Jafé. E através dessa segunda civilização, nós observamos, né, esses 3 filhos de Noé foram responsáveis para repovoar, né, a terra. Noé viveu, né, isso é importante, 950 anos, né? Então, o que nós observamos desses 3 filhos de Noé, de Sem, de Cã e de Jafé? Nós observamos que os descendentes de Cã influenciaram, tá, Sem e Jafé. Nós vemos o descumprimento, na realidade, da ordem de Deus. Qual foi o descumprimento da ordem de Deus? Lembra? Crescei, povoai, multiplicai, né, povoa, né, toda a terra. Então eles já descumpriram isso. Isso Deus tinha falado, né, com o homem lá na criação, lá com Eva, mas agora Deus repete essas mesmas palavras com Noé. Gênesis capítulo 9, né, o versículo de número 7, que Deus diz: frutificai, multiplicai, povoai e abundantemente a terra. Então, sobre esses desígnios, o homem já estava fora, né? Ele falou: nós não vamos povoar, ninguém vai para lugar nenhum, né? E alguns estudos dizem que através de Nimrod se espalhou uma mentira. Qual foi a mentira? Ele dizia-se, né, que Deus iria enviar mais outro dilúvio, né? Então foi essa mentira, né, que ele conseguiu segurar o povo ali, né, para adorá-lo na realidade, né? Iniciou-se mais um período, na realidade nós observamos, de decadência dos mandamentos, né, de Deus. Então iniciou isso. E o segundo ponto, né, da revista Globalismo de Babel, nós vamos analisar. O globalismo o que é? Uma só língua. Nós observamos isso. E hoje nós temos uma língua por referência mundial. Se você observar, todos os lugares estão oferecendo curso até de graça de inglês.
né? Então nós observamos que se você fala, domina esse idioma, você pisa no mundo inteiro. Então naquele tempo eles tinham também somente um idioma. E hoje nós vemos essa língua, né, predominando em toda a terra. Nós observamos um só povo, uma só cultura. O globalismo é isso. Eles querem unir um só povo, uma só cultura. O que nós vamos analisar? Analisamos agora, né, a União Europeia. Você observa, né, que hoje são 27 países. Era 28, um saiu, agora ficou 27. Mas é a mesma língua, né, a mesma moeda, né, perde-se muito, perde-se a cultura, né, perde tudo, né, quando tem essa. Então nós observamos que essa unidade da União Europeia é uma das preparação para também o globalismo. Se perde tudo, né, com esse globalismo. Uma só moeda, nós observamos isso nos dias de hoje. A história, na realidade, ela está se repetindo, né? O problema maior, na realidade maior, não era a unidade, mas a unificação. Aí que surgiu, né, a intervenção de Deus. E aonde, na realidade, com essa unificação, observa a ONU hoje, né, a União das Nações Unidas, eles que estão ditando, né, as ordens mundiais, e eles têm um projeto de implantação. Um exemplo, nós vamos acabar, a energia agora é só solar, né? O que diz é que com o tempo vai acabar os carros movidos a combustão, né, porque está prejudicando. Então tudo eles vão já maquinando, né, para o controle mundial que está por vir, tá? Que está por vir. Então nós observamos, né, que aonde há unificação, não unidade, né, o anticristo vai aproveitar, preste atenção, dessa situação. Ele vai aproveitar dessa situação semelhantemente, sabe para quê? A fim de implantar o seu reino, né, logo após, na realidade, né, é óbvio, o arrebatamento da igreja. Eu sei que tem pessoas que talvez vai me ouvir, está me ouvindo, não acredita no arrebatamento da igreja. Bom, eu acredito, tá? Cada um é individual, né? Quem não acredita no arrebatamento da igreja vai ficar e simplesmente vai enfrentar a ira, né, do anticristo, do falso profeta, de tudo que vai acontecer na terra, tá? Então isso é tão verdade que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, depois você vê aí na tua Bíblia, porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a aquisição, né, da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não destinou, na realidade, a igreja para a ira. Tá? O que é ira? Os 7 anos da grande tribulação. Essa mesma palavra que eu mencionei, depois você dá uma olhadinha, né, lá em Daniel capítulo 12, né, versículo 1 e 2, você vai analisar que naquele tempo, né, vai haver um tempo de angústia, o qual nunca houve, né, sobre a face da terra, mas naquele tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, arrebatamento da igreja, né? E nós observamos também, né, o que diz lá em livro de Apocalipse, né, no capítulo 13, né? Olha que interessante, ó. Observa agora, o versículo 6, o anticristo, né, duas bestas ali que vai aparecer, né? Uma nós sabemos que é do meio político e vai ser apoiado para alguém do meio religioso. Então é uma besta do meio político, a primeira, e a segunda do meio religioso. São pessoas que vai se levantar, né, quando aproximar aí a grande tribulação, né, vai se levantar essas pessoas. Nós vemos versículo 6, o que nós vemos? Blasfêmia contra Deus, de Apocalipse 13. Versículo 7, foi permitido fazer guerra aos santos. Foi permitido. Observe que Deus está no controle de tudo. Porque quem que são esses santos de Apocalipse 13:7? Aqueles que não vai ser arrebatado. Você que não acredita, tá, no arrebatamento da igreja, você vai ficar, tá? Então vai ser permitido fazer guerra aos santos pelo anticristo. Quem são esses santos? Os que ficarem, né, no arrebatamento da igreja. Versículo 8, ele vai ser adorado pelos habitantes da terra, né? Quem que vai adorar, na realidade, esse homem?
o próprio versículo está dizendo, aqueles que o nome não estão escrito no livro da vida, tá? Esses vão adorar ele, né? A segunda besta nós observamos, né, o versículo 16, né, sobre a segunda besta do meio religioso, que vai acontecer vai aparecer, na realidade nós observamos isso, uma identidade mundial, tá? Um meio, né, de rastrear a pessoa, mas mundialmente, né? Uma identidade aí mundial. Nós observamos Apocalipse 3:17 também, né, que sem esse documento, aliás, sem essa identidade mundial, né, ninguém vai fazer nada. Um exemplo, não vai comprar comida no mercado, não vai abastecer o carro, os filhos não vai poder ir na escola e não vai ter também acesso a nada, principalmente a saúde, os hospitais. Por isso que nós observamos hoje, tudo é um sistema, né? O sistema falha, todo mundo não é atendido, mas naquele tempo, só as pessoas que tiverem essa identidade mundial, né, que vai ser na realidade atendida. Quem não tiver, não vai ser atendida, não vai poder fazer mais nada. Número 3, a intervenção de Deus em Babel. Número 3, por que Deus intervém? Essa é a pergunta, né? Por que será, né, que Deus intervém? Você já parou para pensar nisso? Por que ele intervém? Para salvar a humanidade. Sempre Deus vai intervir. Um exemplo, mesmo depois, assim, no fim da grande tribulação, por que Deus vai intervir? Porque senão, o diabo, usando o anticristo e o falso profeta, vai destruir a humanidade. Porque a intenção do diabo é destruir o que Deus fez. Família, o ser humano, observa através dos vídeos, de tudo. Ele está, né, a sua meta do diabo é matar, roubar e destruir, e mais nada. Então, por que essa confusão da língua? Você já parou para pensar nisso? Né? Por que confundiu? Né? Se não tivesse acontecido, né, aquela geração, na realidade, o destino dela seria o mesmo dos pré-diluvianos. Né? O destino dela. Então, Deus interviu para que o destino deles não acontecesse igual aos pré-diluvianos. Nós analisamos isso, né? E nós observamos que a intervenção de Deus espalhou eles, né, pela toda a terra, e assim como eles chegaram aos confins da terra, espalhou, né, povoou a terra toda, o evangelho também está sobre a minha e a tua responsabilidade para nós juntos, né, abrangirmos toda a terra. Eles chegaram em toda a terra e agora o evangelho de Cristo, que é a salvação, né, da humanidade, tem que chegar em todas as nações. Foi a ordem, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por ocasião da Torre de Babel, duas coisas ocorreram. Mas peraí, que coisas que ocorreram por ocasião da Torre de Babel? Vamos analisar. Primeira coisa, Deus dispensou eles por toda a terra, né? Ali se formou o que? As comunidades, cultura diferente, foi tudo, cada um foi para um lugar, né? E aquele grupo de pessoas se desenvolveram as suas culturas. Nós observamos isso, né, também. E a outra coisa que aconteceu, né, da linhagem de Sem, nós observamos que Noé teve 3 filhos, né, Sem, Cã e Jafé, mas da linhagem de Sem, Deus chamou Abraão. Então o que nós observamos com a chamada, né, de Abraão? Para que Deus chamou, na realidade, Abraão? Para dar a continuidade à linhagem, né, messiânica, do qual viria e veio Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos concluir isso? Então vamos, espero que nós estamos aí, né, nesse um novo modelo, né, didático de subsídios da escola dominical, e eu quero ouvir teu comentário. Você comenta aí embaixo, né, pastor, é isso aqui, está me ajudando, não está? Comenta aí, que é um novo sistema aqui, na realidade, de subsídio, né, pedagógico, bíblico, teológico. Minha intenção é te ajudar. Ninguém sabe tudo, o que eu sei eu aprendi, estou aprendendo também, né, mas o que eu sei eu quero te ensinar o que eu já aprendi. É um ajudando o outro, amém? Deus abençoe. Vamos concluir. O paganismo estava envolvido, preste atenção na história. Eles queriam tocar o céu, mas sem Deus. Preste atenção, tá vendo?
Muitas pessoas hoje querem ir para o céu, mas não querem entrar no caminho estreito. Já analisou isso? Eu quero ir para o céu, né? Erga a mão, aceita Jesus, mas tem que se transformar, né? Não é desse jeito, né? Então naquele tempo eles, né, nós não dependemos de Deus, vamos fazer uma torre nós mesmos, se nós querermos, nós vamos subir, tocar no céu, se nós querermos. Então olha a intenção deles, né? Então eles queriam tocar ao céu, mas sem Deus, né? E o ser humano não foi criado para viver independente de Deus. Presta atenção, todo ser humano, ele não foi criado para viver sem Deus, né? Nós somos criados pela mão de Deus. Dentro de todo ser humano tem alma e tem espírito. O espírito é que faz a comunicação com Deus. Mas se a pessoa só está na perversidade, esse espírito está dentro dela, mas está minimizado, né? Mas todo ser humano, né, ele não consegue, jamais vai conseguir viver, né, sem Deus. Apesar que alguns tentam, mas Deus não fez a humanidade para ser nessa área, né, viver sem Ele. Sempre nós dependemos de Deus. Assim como um pai, né, o filho depende do pai, nós também dependemos de Deus, né? Louvado é o nome do Senhor. E nós observamos que sem Deus a humanidade é superficial. Já viu uma pessoa sem Deus, né? Ela tenta ali, bate a cara aqui, tenta lá, tenta aqui, vai mudando, mas o ser humano sem Deus, ele não tem alegria, né? Ele pensa que tem, mas não tem. E o globalismo, né, cuja missão é submeter a humanidade, preste atenção, né, ao controle do maligno, né? O globalismo é submeter-se a humanidade ao controle do maligno. Mas a nossa missão, presta atenção, vamos finalizar. A nossa missão é levarmos o Evangelho e dizer a todas as nações e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, estou indo, tá? Deus abençoe a sua vida. Comente, fala de alguém aí, né, do nosso canal, para que essas palavras cheguem aos outros irmãos também. Deus abençoe, tá? Fica na paz do Senhor. Até o próximo comentário, subsídio, né? Até o próximo subsídio. Até mais. Tchau, tchau.